Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sábado, domingo e segunda-feira. Olha só, vamos estudar hoje sobre lembrar. Então o tema de sábado foi lembre-se e não se esqueçam. Eu sei que muitas vezes a gente somos esquecidos. Esquecemos chave do carro, esquecemos celular, esquecemos a panela ali no fogo ligado, o leite que derramou. Então a nossa mente, ela é uma mente decaída. E sempre precisamos sim estar nos lembrando. Quando a gente se esquece de alguma coisa, vem o estresse, vem a agonia, vem tudo mais. Então nessa parte de sábado, foi justamente falando sobre lembre-se e não se esqueçam, que é o contexto todo da lição que a gente vai analisar durante essa semana. Mas olha só, Deuteronômio capítulo 9, versículo 7 diz assim: lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Então, nesse texto está nos advertindo sobre algo. Muitas vezes a gente somos rebeldes com o Senhor. Deus tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. A maior bênção é a dádiva da vida da qual você está agora vendo esse vídeo, da qual você está desfrutando desse ar que você respira. Essas são as bênçãos que Deus tem dado. E o que é que a gente faz? A gente muitas vezes se esquece dessas bênçãos, se esquece de se entregar ao Senhor por completo e começa a fazer essas coisas erradas. Então Deus está chamando eu e você a voltar os olhos e não se esquecer, lembrar e não se esquecer das promessas que Deus tem feito. Essas duas palavras elas estão constantemente em toda a Bíblia. Mas tem uma coisa interessante, a primeira vez que essa palavra aparece, está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 17, que é interessante a gente notar que Deus ele é maravilhoso, Deus é extraordinário. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8, Deus fala que ia colocar o arco no céu e ele ia se lembrar das promessas que fez ao povo, que não ia destruir mais a terra com o dilúvio. Mas uma coisa, Deus ele não é que Deus ia se esquecer. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. E o que ele fez ali é justamente treinando a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para que a gente, colocando objeto, quando você olha, você se lembra. Antigamente o povo tinha um costume de amarrar uma fitazinha no braço, quando eles queriam se lembrar de uma determinada coisa. Então, por exemplo, isso aqui, a aliança, é para a gente se lembrar constantemente da aliança que a gente fez com alguém que a gente amamos. E dentro desse contexto, a gente analisa que Deus também coloca sinais. Um desses sinais que a gente vê constantemente, especialmente no tempo do inverno, a gente vê um arco no céu, o arco-íris. E o que é que a gente lembra? Lembramos da promessa que Deus fez da questão do dilúvio. Deus não precisa se lembrar, porque ele sabe todas as coisas, mas a gente precisamos se lembrar. Então, todas as vezes que você vê esse arco-íris no céu, esse jogo de luzes, lembre da promessa de Deus, uma promessa que ele fez que não ia destruir mais o mundo com o dilúvio com águas. Agora, segunda-feira, tempos passados, já em Deuteronômio capítulo 4, capítulo 4 todinho aliás, Moisés pega a mente do povo, ao contar a história ali, relembrar aquelas histórias, ele joga a mente do povo lá para o deserto ali, o momento que eles estavam passando ali, os sinais que eles viam, a coluna de fogo, a nuvem ali que ia protegendo ele, a rocha saindo água, codornizes que apareciam, o maná que descia, a roupa que não envelhecia, a chinela que não se acabava. Então tudo isso Moisés estava contando ao povo, lembrando as bênçãos que Deus tinha feito no meio daquele povo. E olha só que interessante, Deus ele chamou esse povo a se lembrar sobre isso. Moisés estava tentando fazer com que percebesse que o Senhor havia feito por eles, e assim, em última instância, fazê-los reconhecer o quanto deveriam ser gratos por seus atos maravilhosos. Diante de todo esse contexto, que eu quero falar para vocês, justamente aqui, parte de sábado, lembre-se, não se esqueça, arco-íris do parte do domingo, lembrar do arco-íris, a promessa de Deus, e essa parte de segunda-feira, tempos passados, a gente tem que analisar, existe algo que a gente está fazendo, somos rebeldes com o Senhor, a parte do sábado está falando sobre isso, lembre e não se esqueçam do que vocês têm feito. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das boas obras. Há um chamado para mim e para você, reconciliarmos com Deus. Jesus Cristo já fez isso por nós. A morte de Cristo no Calvário nos deu a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Então, o que você precisa fazer é obedecer, viver os princípios da palavra. Diante de todo esse contexto aqui na parte de segunda-feira, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, o que era que Deus queria?
Deus queria mostrar todos os sinais e maravilhas que o povo, que Deus tinha feito através de Moisés e através de tantos profetas, e mostrar o que eles precisariam fazer. Deus não já fez tudo pela gente, então o que é que a gente precisa fazer? Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, o chamado de Deus à obediência aos mandamentos dele. Todo esse contexto de estrutura que Deus formou em nosso planeta e os sinais que ele nos mostrou é para que a gente se lembre de que existe um Deus maravilhoso e que existe uma lei da qual a gente pode ser transformado e viver de acordo com os seus princípios e se transformar o caráter e a imagem de Deus. Que nós possamos voltar os olhos para a palavra de Deus, entender, e um sinal que Deus nos deixou, é isso aqui. Toda vez que você olhar para esse livro, abri-lo e estudar, você vai se lembrar das maravilhas que Deus tem feito e que ainda pode fazer em sua vida. Eu convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.